Módulo 16. Recursos minerais, parte 2. As reservas minerais brasileiras. As principais jazidas e reservas minerais brasileiras estão em áreas de escudos cristalinos. A seguir estão alguns minerais e as principais áreas de onde são extraídos. O ferro é o principal minério de exportação brasileiro, utilizado principalmente para a produção de aço, sendo que a principal compradora do ferro brasileiro é a China. As principais reservas de ferro no Brasil são a Serra dos Carajás, no Pará, o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, e o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. O manganês é outro mineral utilizado na produção de aço, sendo que os principais consumidores do mercado brasileiro desse produto são a China e a Argentina. As reservas mais importantes de manganês no Brasil são a Serra do Navio, no Amapá, a Serra dos Carajás, no Pará, o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. A bauxita é o minério utilizado como matéria-prima na produção de alumínio, e o Brasil é o terceiro maior explorador de bauxita no mundo. Sua exploração se concentra no Pará, principalmente no Vale do Rio Trombetas. O Brasil ainda apresenta uma produção humilde de carvão mineral, pois o território brasileiro é pobre nesse minério. A principal reserva carbonífera brasileira se encontra entre Santa Catarina e o Paraná. No entanto, o carvão mineral brasileiro é de baixa qualidade, tendo um baixo poder calórico e uma grande quantidade de cinzas. Recursos minerais na plataforma continental. A plataforma continental brasileira compreende o leito marinho e o subsolo das águas marinhas que se estendem além do mar territorial brasileiro, em toda a extensão do prolongamento natural do continente americano. É nessa região que está localizada a Zona Econômica Exclusiva do Brasil, ou a Amazônia Azul, que apresenta um grande potencial de exploração de riquezas minerais. O petróleo no Brasil não é explorado no continente, pois o território continental não possui grandes reservas petrolíferas. No entanto, sua plataforma continental tem um grande potencial na exploração desse combustível. Uma questão importante no que diz respeito à exploração desse recurso no Brasil é a dos royalties, recursos pagos ao Estado pela exploração e produção do petróleo. Estados com maiores reservas de petróleo, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também São Paulo, defendem que eles têm direito a uma parcela maior dos royalties, enquanto os demais estados defendem que haja uma divisão igualitária desses recursos. Outro ponto importante do petróleo brasileiro é o pré-sal. O leito marinho pode ser dividido em algumas camadas do seu subsolo. A mais superficial é a pós-sal, que possui algumas reservas de petróleo. Após ela, existe uma camada de sal, composta por uma rocha selante que mantém o óleo e o gás presos abaixo dela. Abaixo da camada de sal está o pré-sal, composto por rochas porosas que permitiram a ascensão do óleo e do gás do material orgânico sedimentado há milhões de anos.